Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária do segundo trimestre de 2025, a lição 4 que tem o tema Jesus, o pão da vida, né? Jesus, o pão que desceu do céu. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema e o verbo se fez carne. Jesus sob-olhado ao apóstolo do amor, ou seja, Jesus sob-olhado ao apóstolo João. Quero aqui agradecer a Deus, todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta os vídeos, comente, e se estiver gostando do nosso conteúdo, se for possível, compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tenha assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar, se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, do sábado, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 41 ao 47. Tem como tema Jesus, a verdade vinda do Pai, né? Porque ele disse, eu e o Pai somos um. E quem enviou ele foi quem? Foi o Pai, foi Deus. E Evangelho de João, capítulo 8, versículo 41, vamos começar a partir do versículo 40, que diz assim: Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes, nem dentre vós me convences do pecado. E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus, né? O judeu ali indagando Jesus, dizendo que não, ele não era o filho de Deus. Aí Jesus vai dizer a ele, e eles dizem que tem que, por pai quem? Abraão. Aí Jesus vai dizer a ele que ele tem falado, Abraão não falou a ele. E que ele veio do pai, não veio dele mesmo. Quem enviou ele foi quem? Foi o pai. Mas mesmo assim, eles não estavam crendo. E Jesus vai dizer que eles são filhos do diabo, né? Por isso que não dão ouvido a ele. Que o diabo, ele cegou o entendimento dos homens, né? Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, né? Porque o diabo cegou o entendimento dos homens para que não resplandece a luz do evangelho. A mesma coisa está acontecendo com os fariseus ali, que eles não estavam entendendo nada e nem queriam entender e nem criam em Cristo, mesmo vendo ele, ouvindo, sabendo de todos os milagres que ele já tinha feito, mas para eles, ele não era o Filho de Deus. Para eles aquilo ali era uma blasfêmia. E o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 41 a 47, Jesus não faz concessões quando se trata de verdade espiritual. Ou somos filhos de Deus e vivemos em amor e obediência, ou estamos nas trevas, mesmo que usemos linguagem religiosa. Mesmo usando linguagem religiosa, tem pessoas que ele não é de Deus. É só aparência. É o que Jesus está dizendo aqui. Eles tinham aparência, né? Se achavam filho de Deus. Mas, no entanto, não fazia a vontade de Deus, fazia a vontade deles próprios. Então, eles não eram verdadeiramente filho de Deus. E é isso que ele diz. Ou a gente é verdadeiramente filho de Deus, ou não é, né? Hoje é o dia de examinarmos o nosso coração, abandonar a mentira e viver como verdadeiro filho de Deus, ouvindo e praticando a sua palavra, porque o verdadeiro filho de Deus ele fazia isso, né? Ouvir e praticar a palavra de Deus. No caso deles aqui, eles ouviam, mas não queriam entender e também não queriam praticar e não queriam aceitar Jesus como verdadeiramente filho de Deus. Eles achavam que ele não era, que ele era um falso, né, profeta, que ele não veio de Deus. Mas Jesus vai dizer, eu vim de Deus, ele me enviou. E muitas vezes Jesus vai dizer que está ali fazendo que é a vontade do Pai, não a vontade dele próprio. Mas eles não estavam entendendo nada e não queriam entender. Que é o que acontece com muita gente hoje. Muita gente hoje não entende e nem quer entender as verdades do Evangelho, né?
Porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E muitos não creem no evangelho. Muitos creem nas suas próprias consciências, nas suas próprias opiniões, mas não creem no evangelho. E é o que está acontecendo muitas vezes com ele. Eles não queriam quem crê em Cristo. E queriam crer naqueles que eles sabiam e achavam que entendiam. Eles não sabiam nem entendiam nada. Então, muitas vezes está acontecendo isso no mundo. Pessoas que acham que sabem de alguma coisa, muitas vezes não sabem nada e não entendem, e não crê, e não quer crer no poder do evangelho para a própria salvação dele, né? Então, nós temos que crer em Cristo. Feito ele diz aqui, olha, no versículo 47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Se eles fossem de Deus, eles estavam escutando as palavras de Cristo, mas eles não estavam escutando, não queriam e não estavam escutando. Então, muitas vezes acontece isso. Tem pessoas que têm Deus no coração, mas como Deus está no coração deles, se ele não quer ouvir as palavras de Deus, então fica aí o que? Uma controvérsia contra ele mesmo, né? Mas a gente continua fazendo a vontade de Deus, dando ouvido a Deus e orando para que essas pessoas abram o coração dela verdadeiramente para Deus, porque Jesus ele está voltando e pode ser a qualquer momento. Vai pegar muita gente de surpresa que se dizia ter Deus no coração, né? Porque não basta só ter Deus no coração. Deus quer corpo, alma e espírito. Amém?